Bom, meu interesse na ciência da religião, ela nasceu com leitura sobre religião na minha juventude. Eu tive muito interesse, particularmente nas religiões orientais. Achei muito atraente como sistema filosófico o hinduísmo naquela época. E meu sonho era estudar indologia, que é uma matéria que existe na Alemanha, sou alemão. Mas longe da minha cidade natal, e meus pais não tinham dinheiro para me financiar essa mudança para essa outra cidade, no sul da Alemanha. Eu nasci no norte da Alemanha. E, por minha sorte, na minha universidade de Hannover, foi institucionalizada a ciência da religião como uma matéria a ser oferecida para futuros professores de ensino escolar público para dar aula em ensino religioso alternativo, que é um ensino que não é vinculado a nenhuma das duas grandes igrejas na Alemanha, Igreja Católica e Igreja Luterana. Então, eu acabei estudando pedagogia com um foco naquela matéria, ciência da religião, e no final eu investi muito tempo, energia e dedicação a essa matéria porque achei tão interessante em todos os sentidos, particularmente por causa da sua multidisciplinaridade. Na verdade, você não estuda Deus quando você estuda a ciência da religião, você estuda o ser humano, né? Eu sempre brinco com meus alunos, né, quando eles perguntam qual é a diferença entre teologia e ciência da religião, sempre digo, brincando, né, teologia existe porque Deus existe. A ciência da religião existe porque as religiões existem, né? O que significa isso em termos do nosso objeto, né? Para o teólogo, né, eu acho que ele estuda Deus, né, em todas as sua relação com o mundo, né, como manifestação histórica e assim por diante. Mas o cientista da religião estuda os depoimentos dos povos sobre aquilo que nós poderíamos chamar de Deus, mas outros povos não chamam esta, em última instância, o absoluto, a transcendência de Deus, tem outros nomes, mas tem depoimentos sobre a realidade da existência desta esfera da existência, né, desta vida. Para nós não é uma questão se esta esfera realmente existe, e se ela existir, em que sentido? Quem das religiões tem mais razão? Quem é mais pura nas suas afirmações? Para nós, as religiões, cientistas da religião, religiões são sistemas de explicar o mundo, de enxergar o mundo. Nós estudamos mapas mentais, como as pessoas enxergam o mundo a partir ou por causa das suas crenças. Isso é muito fascinante, porque aqui você tem primeiro a questão, por que o ser humano tem religião? Né? Desde os primórdios, né? Desde a gente tem, vamos dizer, fontes históricas, arqueológicas, por exemplo, a gente tem pistas que religião é algo que pertence à humanidade. Né? Por quê? Né? Então, uma questão antropológica. Em que sentido a religião constitui comunidades? Uma pergunta clássica do Emil Durkheim, por exemplo, o sociólogo da religião, um dos fundadores da disciplina. Religião manifesta-se no espaço, a geografia da religião. Hoje em dia, uma das subdisciplinas ascendentes da ciência da religião é a economia da religião. Como a religião financia-se? Qual a relação entre ele e o capitalismo? Quais são as potenciais críticas que as religiões poderiam ter diante do capitalismo? Em que sentido ele assumiu o setor religioso, o campo religioso, facetas típicas para uma sociedade capitalista materialista? Então, eu poderia continuar aqui 1 hora para demonstrar o grande escopo da nossa disciplina, né? E falando isso, acho que fica óbvio porque eu me interesso por isso, porque na verdade você estuda a vida em todas as suas facetas, a vida humana em todas as suas facetas. Né? Bom, o que nós temos uma situação
peculiar no Brasil, porque a ciência da religião é uma disciplina relativamente nova. Do ponto de vista ocidental, do ponto de vista de outros países, particularmente europeus, se percebe que a ciência da religião tem mais do que 150 anos. A primeira cátedra que foi fundada na Suíça, na Universidade de Geneva, em 1873. Mais ou menos 100 anos depois, surge o primeiro programa de ciências, chama-se plural, aqui tem um tema também interessante, porque eu pessoalmente acho que é uma nomenclatura inadequada. Eu chamo nossa disciplina Ciência da Religião, como é o nome da nossa disciplina aqui, do nosso programa de pós-graduação na PUC. Foi fundado em 1973, o primeiro programa de pós-graduação. Então, há uma diferença de 100 anos. E aqui vem uma coisa, acho que merece uma certa atenção, também no sentido da economia da força intelectual que a gente investe em determinadas perguntas. Muitas questões foram formuladas e respondidas, ou pelo menos fortemente discutidas, no decorrer da evolução da ciência da religião em outras partes do mundo. Às vezes, cientistas da religião, inclusive alguns chefes de departamentos, assim, parece que eles começam de zero, eles querem reinventar a roda. Eu acho que o primeiro passo seria fazer um levantamento profundo para ver o que nós temos já, qual é o estado de questão. E a partir daí, desenvolver algo que é muito particular para o Brasil. Não no sentido da abordagem, não no sentido da identidade epistemológica da disciplina, mas no sentido do objeto. Eu acho que o Brasil se destaca, ou pode se destacar, na discussão internacional, por suas peculiaridades de fenômenos religiosos. Eu vou citar apenas algumas aqui para mostrar o que os cientistas da religião do Brasil poderiam trazer para os congressos internacionais. Por exemplo, catecismo. O catecismo é algo que se desenvolveu de maneira muito peculiar aqui no Brasil. A segunda questão, para mim, é a religiosidade popular. Essa religiosidade popular existe em todos os países, mas no Brasil tem uma manifestação muito clara, muito forte, e tem muitos fenômenos empíricos que poderiam ser estudados, né? Obviamente, o pentecostalismo, né? As novas igrejas evangélicas. O pentecostalismo não é reduzido, não é limitado ao Brasil, a gente sabe disso. Tem outros países muito fortes, Coreia, por exemplo, Índia muito forte. Mas eu acho que o Brasil se destaca também, novamente, pela explosão e pelo crescimento rápido dessas igrejas nas últimas décadas. Então, vale a pena aqui entrar em comunicação com o mundo internacional acadêmico, a comunidade científica internacional, para compartilhar esse conhecimento. Outras são as religiões indígenas, por exemplo. A questão das religiões acerca da ayahuasca, por exemplo, é uma coisa também muito peculiar, né, que desperta muito interesse, né, as religiões afro-brasileiras. Então eu poderia fazer muita coisa, inclusive um tema que eu estudo há muito tempo é o budismo no Brasil, que é muito fortemente influenciado a primeira fase da sua história pela imigração japonesa, que é, por exemplo, um fenômeno bastante diferente da recepção do budismo em países como França, Alemanha e Inglaterra, onde o budismo chegou através dos intelectuais ocidentais, através de traduções de textos sagrados do budismo, textos, né, religiosos. Aqui é diferente, o budismo chega com a imigração japonesa e outros grupos asiáticos, né, imigração menor, mas particularmente através da imigração japonesa. Então, são alguns exemplos onde eu acho que a ciência da religião do Brasil poderia contribuir para a discussão internacional. Mas importante, vou destacar isso porque minha observação justifica esta preocupação. A mistura, às vezes, da teologia com a ciência da religião. São duas disciplinas. Independentemente do fato de que existem alguns programas que cresceram e nasceram
a partir da teologia, por exemplo, na PUC, era a teologia da liberdade a teologia da libertação que começou a gerar questões que são equivalentes à ciência da religião. Mas a ciência da religião hoje já está em outro patamar. Existe uma identidade forte, própria, e ela deve ser preservada. Acho que primeiro nós deveríamos trabalhar dentro da nossa lógica. Nós não temos nenhum diferencial além do objeto no sentido da pesquisa. Nossa disciplina ela é tradicionalmente composta por duas áreas. Uma chama-se a história das religiões e outra é a ciência da religião sistemática, ou a ciência da religião sistemática da religião. O que significa isso? Significa que a ciência da religião, no seu trabalho coletivo, representado por pessoas especialistas em determinadas religiões, estudam as religiões singulares no seu desenvolvimento histórico, sua interrelação com outras religiões. E segundo, a questão da sistematização dos resultados é um segundo passo no sentido cronológico. Primeiro você precisa deste material histórico empírico. E a partir daí você começa a sistematizar, né, o conhecimento. Você pode, por exemplo, classificar as religiões. Existem classificações bem simples. Religiões monoteístas, né, religiões proféticas, religiões místicas. N possibilidades de grupar as religiões. Isso já é resultado de uma comparação, né? Eu acho que o que nesse momento é um desafio, eu não diria necessariamente do campo, eu diria da própria sociedade brasileira, demonstrar e deixar muito claro por nossa parte, nossa contribuição para o bem-estar social. Quer dizer, quais são os efeitos de um estudo desse tipo que nós fizemos por lucro intelectual, prático, para a sociedade, nesse caso brasileira, né? O que ela pode ganhar, porque ela deveria investir em cientistas da religião. Existem vários campos. Um é, por exemplo, o mais óbvio e talvez mais alimentado já por nós, é o ensino religioso. A ciência da religião pode trabalhar, colaborar muito fortemente para isso, porque para nós, todas as religiões ficam como objeto mais ou menos no mesmo patamar. E a gente apresenta essas religiões sem avaliar a suposta qualidade desta religião. Não existe, por exemplo, a questão uma religião é melhor do que a outra. O diálogo interreligioso necessita um mediador. O mediador que conhece os dois lados e é capaz de traduzir elementos ou talvez pacificar uma briga violenta assim no próprio país. Transmitindo isso para o ensino religioso, sala de aula para os jovens, deixar eles aprenderem que o pluralismo é um valor, que a preservação da multiplicidade é algo importante para nossa sociedade e o respeito pelo outro. Eu acho que nosso ethos é assim e nós podemos colaborar para essa questão, né? Então, eu acho que aqui, para citar, tem outras possibilidades, obviamente, museus, jornalismo. Por que não contratar um cientista da religião? Porque todo dia você tem um artigo sobre uma briga lá. Qual é o fundo? Qual é a base? Será que o jornalista, que depende de uma fonte e uma certa rapidez das informações, ela está distorcendo alguns fatos? O cientista da religião poderia ser um filtro, uma instância de controle para garantir que essas informações sejam transmitidas de maneira responsáveis. Exemplo, jihad. Todo mundo, jihad, né, já tem medo. Agora vem o cientista da religião e vai dizer, olha, os muçulmanos, quando eles usam essa palavra, a primeira palavra significa esforços extraordinários, em nome de Deus. E existem dois tipos de jihad. Eu acho muito legal isso. Dois tipos de jihad. O grande jihad e o pequeno jihad. O que é o grande jihad?
contra você, o jihad, a resistência, a luta contra suas próprias tentações de não seguir o caminho de Deus. Né? Exemplo, se você tiver um problema de drogas no país, qual seria o grande jihad? Você vai ensinar todo mundo de não consumir drogas. No momento que você consegue isso, você acaba com o problema. Se você não consumir drogas, não tem tráfico. Mas isso é uma ilusão, a gente sabe. Mas aqui vem o pequeno jihad. No caso do restinho, da impossibilidade de resolver o problema, aqui você chama a polícia. E aqui o Estado vai interferir. Isso é o pequeno jihad. A mesma coisa com a guerra, assim. A guerra que nós associamos, né, a guerra militar que nós associamos com a palavra jihad, é a última opção. E ela só acontece sob determinados momentos, sob determinadas configurações históricas. E eles têm que ser entendidos também pelo Ocidente. Por exemplo, queimar o Corão frente da embaixada em Estocolmo é uma ofensa. Sinto muito. Isso, na minha opinião, isso é impossível. Não deve acontecer. Falta respeito. Imagina alguém vai queimar a cruz do Cristo. Imagina a revolta na sociedade. Vamos tratar o outro com o mesmo respeito. E a ciência e a religião podem colaborar para essas questões. Esse dicionário de ciência da religião, ele é, na verdade, um update de uma obra anterior, que chama-se Compêndio de Ciência da Religião, né? Que foi feito de novo com a colaboração do João Décio Passos, um colega meu, e nós dois organizamos esta obra. Esta obra ganhou o Prêmio Jabuti, o terceiro lugar nas ciências humanas, em 2013. Se me não engano. O tempo passa tão rápido, a gente esquece. Mas foi um grande sucesso e contribuiu para a reflexão dos colegas, inclusive estudantes, sobre nossa identidade, sobre o espectro disciplinar, sobre o escopo das nossas questões e a maneira como a gente trata essas questões. Em parte, inspirado pelo sucesso desse livro e pela colaboração do nosso programa com um grupo de Portugal, cientistas da religião, com vários congressos, né, nos dois países, a gente decidiu lançar esse dicionário de ciência da religião, que trata de verbetes que tem a ver com a ciência da religião, não da religião. A gente, por exemplo, você não tem um verbete Deus, mas você tem um verbete chama-se seres sobrenaturais. E aqui Deus é uma subcategoria desse escopo. Então a gente estava preocupado com isso, com a apresentação de termos que poderiam ajudar o estudante, os pesquisadores, a pesquisar a religião, né? Então no final nós temos um grande número de autores, acho que são mais de 100 autores que nós conseguimos ganhar para esta obra, em parte brasileiro, maior parte, inclusive a maior parte é da PUC de São Paulo, nosso programa, e do Portugal, né? Então nós temos especialistas em várias áreas, né? Colegas também que não são diretamente relacionados à ciência da religião, sociólogos da religião, por exemplo. E nós lançamos esta obra que tem 900 páginas, duas colunas, então é uma obra realmente muito densa, muito rica, mais do que 200 verbetes com subverbetes. Por exemplo, você tem um verbete sobre jejum, o jejum fica dentro do verbete ascese. Quem busca jejum vai encontrar informações sobre jejum no verbete maior sobre ascese. Então, são mais do que 300 referências, né? Então, obviamente, uma obra desse tipo sempre falta alguma coisa. Professores ou pesquisadores, autores que no último momento perceberam que não tinham condições de colaborar, mas eu acho que os termos mais importantes
e realmente constitutivos para a nossa área estão apresentados nesta obra. Então, já temos repercussões, resenhas positivas, e eu acho que é um novo passo na direção vamos dizer, de marcar território, nosso território como disciplina, e também deixar muito claro o que nós fazemos, em que sentido a gente poderia colaborar para a discussão acadêmica. A análise pode ser reduzida em uma frase: Deus é brasileiro. Então, isso é muito conhecido, e para mim, eu vou falar sobre minha própria experiência vindo de uma região da Terra muito secularizada, o que significa que o discurso religioso não acontece mais no público. Às vezes, sim, mas é uma coisa muito estranha que a religião é presente na sociedade. É uma coisa particular, privada, na família. Claro, tem igrejas, tem ensino religioso, existe uma dimensão pública, mas eu diria impensável, por exemplo, pela minha estrutura da mídia, que tem canais religiosos na televisão, né? E agora eu veio lá inocentemente da Alemanha para o Brasil, fica 10 dias para conhecer um pouco a PUC e a São Paulo, antes da minha entrada em 98, eu fiquei surpreso com a variedade, e você abre a janela e tem 5 teses de doutorado na sua frente. Porque a religião é realmente uma realidade. O brasileiro não existe, mas a tendência muito forte no país que a religião é um tema, a pessoa é religiosa, ele gosta de falar sobre religião, ele não tem vergonha de confessar que ele é aquilo, né? Realmente uma alta realidade social que acho muito importante, porque a religião é presente ou viva quando ela é transmitida pelo discurso social, na família. Se ninguém fala mais sobre religião, isso foi o truque da Alemanha Oriental comunista, que conseguiu que 80% da população acabou sendo ateu. Porque religião não apareceu mais, como se fosse uma dimensão desconhecida, irrelevante para a vida humana. Não, no momento que a religião aparece, você faz um zap e você vê 5, 6 igrejas católicas e pentecostais, você percebe que a religião realmente está presente, está entre nós, né? Então, eu acho isso um aspecto, talvez muito importante, que isso alimenta também essa naturalidade com que as pessoas são religiosas, né? Os verbetes que você citou aqui fazem parte de uma matriz religiosa brasileira. Ela é muito fortemente, embora que o pluralismo é maior, mas é muito fortemente conotada pela presença do cristianismo, seja católica ou protestante hoje em dia. Né? Existe um famoso artigo na Folha de São Paulo de um dos maiores sociólogos do Brasil, Religião Perucci, que a manchete chama "Cadê nosso pluralismo religioso?" E ele faz uma observação muito simples. Olha para a IBGE. Você tem 80%, 90% é cristão, independentemente da confissão. Cristão. O resto, né, tem alguns. O catecismo é terceira, é maior, mas também, em comparação com os outros, muito menor. Né? Tem grupos, e assim por diante. O budismo é muito pequeno, por exemplo. O budismo tem 200 e alguma coisa pessoas que autodeclaram-se budistas. Né? Então, num país desse tipo, as associações que as pessoas têm com temas religiosos, eles são conotados pela tradição cristã. Por isso, acredita em céu, até a palavra reencarnação significa uma reencarnação na vida, né, posterior, não necessariamente na volta. Né? Então, trata-se de uma sociedade fortemente cristã, Brasil, fortemente cristã, em modificação, em termos de igrejas, né? Dominância da igreja católica diminuindo. E a discrepância entre declaração, convicção e prática, ela é comum em todos os lugares. Isso passa por todas as religiões. Né? Até que ponto uma pessoa realmente se compromete na sua prática religiosa. E aqui tem religiões diferentes. Algumas religiões, por exemplo, que exigem uma prática
observável. Por exemplo, rezar 5 vezes como muçulmano é uma manifestação da fé, que tem sua expressão, né? Mas ela é um hábito que não se perde. E ela é feita também em comunidade. Né? A observação do sábado, dos judeus, é uma tradição familiar, que talvez até um ponto essa prática constitui a identidade judaica. Né? Então aqui você tem no mundo religioso algumas religiões mais teóricas que se contentam com a fé. Eu diria, por exemplo, o luteranismo protestante luterano, por exemplo, ele é muito menos definido pela prática. Já pela diminuição dos sacramentos, dois sacramentos em comparação com os 7 da Igreja Católica, significa o que conta é a fé. Você é salvo pela fé. Isso é um dos princípios do luteranismo. E a fé significa, ela não precisa necessariamente se manifestar com a participação das missas dominicais. Existe uma pesquisa muito interessante feita aqui por um ex-sociólogo da religião da PUC, muito antes do nosso programa, que fez um levantamento sobre a comparação entre a participação da missa no domingo em várias cidades, categoria grande, média e pequena. O que naquela época era grande, hoje é um vilarejo, né? A coisa mudou muito nos anos 60. Mas você pode ver uma correlação interessante, que quanto maior a cidade, menos a participação. Por várias razões. Muito mais ofertas, talvez o caminho mais comprido, é complicado chegar à igreja, a rotina é muito mais difusa também pelo trabalho da mulher, que antigamente levava as crianças para as missas. Então a prática aqui é uma dimensão que é muitas vezes, eu diria, levado tão sério que ele leva a conclusões problemáticas. Por exemplo, a questão da secularização. A religião está perdendo sua força. Em que sentido? Talvez na prática, no sentido visível, sim. Talvez na seriedade com que o Natal é feito, no sentido de uma festa cristã, hoje é uma festa de consumo, perdeu seu significado. Né? Mas nesse sentido, os números que esta pesquisa demonstra não surpreendem nesse sentido. Eu gosto muito, eu diria, brincar com os resultados do IBGE. Estatísticas sempre são problemáticas, porque você não, por exemplo, como você mostrou sua pergunta sobre prática, assim, você não sabe se uma pessoa que se autodeclara católica, até que grau a vida dele é dominado pelo catolicismo, por exemplo, né? Pode ser uma questão apenas nominal, assim, minha família é católica, eu fui batizado, então eu sou católico. Isso é um problema. Mas você tem tendências, né, que demonstram, que desmentem também o discurso público. Né? Uma das maiores discrepâncias que eu já vi aqui no Brasil são os números que os próprios mesquitas divulgam, né? Às vezes falam 1 milhão de brasileiros são muçulmanos, e você olha para o IBGE, você vê um número de 30 mil pessoas que se autodeclaram muçulmanos. Então, nem todo imigrante árabe é um muçulmano. Né? Então, eu acho que aqui você tem que um elemento de correção que pode deixar você pensar mais realisticamente. A mesma coisa na minha área de pesquisa. Né? Quando eu cheguei aqui no Brasil, a capa, né, parece que o budismo está bombando no Brasil. Eu olhei lá, tudo bem, tem pessoas famosas assim, né, que são citadas lá, você parece que todo mundo é budista. Né? Se você olha para o IBGE, você percebe que 0,16% da população autodeclara-se budista. Não significa que existem vários simpatizantes ou pessoas que se auto-entendem como budistas que não se declaram no IBGE, mas o número obviamente muito menor do que a gente especula ou tem a impressão quando a gente vê essas manchetes e essas notícias. Né? Nesse sentido, acho, eu gosto dessas estatísticas, mas eles são quantitativas, têm que ser vamos dizer, complementados
por pesquisas qualitativas também, que nós temos também, aliás, bastante, né? Então, as duas coisas juntas, mas eu acho que nada contra, pelo contrário, são muito úteis. Existem vários, vamos dizer, beneficentes do resultado das nossas pesquisas. Uma é a própria sociedade, né? Eu acho que a seriedade e a maneira de apresentar os resultados das nossas pesquisas, eles podem contribuir para um discurso público mais tolerante, né? Eu trouxe exemplo, vou só lembrar, para não repetir, a questão do jihad. Essa informação, que a situação é muito mais complexa, que a mídia acha que quando ela cita o jihad como algo violento, ou uma manifestação, a prova da violência do Islã, no momento que um cientista da religião tem a oportunidade de divulgar seus resultados para um público maior, contribui para o entendimento melhor, a própria relativização de um preconceito estabelecido na sociedade. Isso chama-se, do nosso ponto de vista, advocacia involuntária. Nesse sentido, você fala quase em nome, você defende a religião sem defendê-la. Você fornece para o discurso público alguns subsídios para ampliar o horizonte e para relaxar diante de um problema que parece tão relevante e tão universal, o Islã igual à violência. Bom, a mesma coisa é a questão do véu. Existem várias discussões sobre o véu. As próprias muçulmanas têm que ser ouvidas, nem todas as muçulmanas defendem o véu, mas existem algumas. Por quê? Qual é nós temos que abrir a mão para uma realidade também que vem de uma outra cultura. Nossa cultura não é única, isso é etnocentrismo. O etnocentrismo é perigoso. O etnocentrismo é a raiz, né? É a raiz do conflito, da intolerância. Eu sempre acho que no momento em que um dos princípios da ciência da religião é pôr entre parênteses suas próprias convicções, simpatias e antipatias. Então, o cientista da religião, treinado, uma coisa não é fácil, treinado de assumir uma perspectiva que nós chamamos o agnosticismo metodológico, tratando a religião como fenômeno humano, não algo que cai do céu, como algo humano, entendendo que todos esses sistemas têm uma história própria. E só uma minoria passou pelo processo do iluminismo, né, e assim por diante, né, da modernidade, né, do impacto da ciência. Outras culturas nem tanto, e sim de uma outra maneira. A cultura chinesa tem insights em coisas que são maravilhosas, mas não ter desenvolvido naquela época, menos ainda, um ethos da ciência e religião naturais. Então, apreciando essas culturas e entendendo que nossa avaliação tem suas raízes em nossa própria posição na história do mundo, em um lugar particular, ocidental, tem que ser refletido também quando a gente discute ou entende as outras religiões. E isso é um efeito quase colateral. Quando eu começo a pôr entre parênteses minhas determinações culturais e tento olhar com mais objetividade para as outras religiões, aquela beleza que se revela para nós é maravilhoso. Ela só não se desenvolve quando você começa a julgar esta primeira observação. Deixa o primeiro objeto falar. E depois você faz uma análise. Você precisa olhar esse fenômeno a partir do seu instrumentário intelectual. É uma interpretação em termos do repertório que sua disciplina oferece para você. E aqui tem inconsistências com, eu diria, uma fé ingênua, que é bonita, mas é a outra maneira de pensar sobre aquela religião. Por isso nós temos aqui uma relativização. Mas, em geral, é possível, e por isso a própria ciência da religião pode
ter repercussão numa comunidade religiosa. Se você pode demonstrar que um determinado grupo do Islã, que cita o Corão como justificativa da violência contra o não muçulmano, você pode fazer uma advertência diante das tensões internas do Islã entre a ambiguidade da fonte do Islã, que não fala às vezes sobre violência, mas fala muito mais sobre a paz. E você pode perguntar dentro da uma crítica, vamos dizer, com os próprios olhos do Islã, dizendo que, mas cadê os outros versículos que você omite aqui? Ele não obriga você também de ter tolerância. Isso pode gerar uma discussão, alimentar, essa discussão já existe, pode alimentar uma discussão ou fortalecer uma discussão intra-religiosa. Nesse sentido, seria mais uma contribuição da ciência da religião para o mundo religioso. Essa discussão é muito grande, né? Normalmente é sempre visto como uma certa aspecto antagônico, né? A religião e a ciência como algo incompatível, né? Isso não é a realidade, nem do ponto de vista das religiões. Ontem eu passei por alguns livros assim, olhando para novos lançamentos. Existem vários livros sobre a semelhança entre a astrofísica e física quântica e o budismo mahayana, né? Esse diálogo já existe há muito tempo, né? Até a ideia que os grandes físicos quânticos eles se inspiravam nos textos do Mahayana budismo, né? E transformaram isso em uma linguagem científica, né? O próprio Islã, mas citar esse Islã de novo, o Islã é uma fonte de exemplos, né? Muito, muito bonito assim, esta religião nesse sentido também, né? Ela tem alguns defensores da ideia que todos os insights modernos da ciência moderna já foram previstos pelo Islã. Pelo Corão, né? Então, as próprias religiões, eles tentem diminuir essa tensão, né? Porque o que é muito claro, né? Que a ciência, isso é Max Weber fala, né? O fato da secularização, um dos motores e ao mesmo tempo sintomas da secularização, a ascensão da ciência moderna que consegue construir uma explicação do mundo sem referência a Deus. Isso não significa que os cientistas particularmente no privado, são religiosos, crentes em uma ou outra coisa, mas o próprio sistema da física explica o mundo sem referência ao Deus, né? Isso é um produto da secularização. E Max Weber é muito interessante, e aqui novamente sua pergunta, fala que essa ascensão que é típico para o mundo ocidental, que era o grande problema do Max Weber, né? Entender as especificidades de por que o Ocidente desenvolve esta modernidade. Porque a modernidade desenvolveu as ciências exatas. E ele fala, isso tem a ver com a teologia judaica cristã. Uma das raízes. Esta raiz significa, tem a ver com a ideia que Deus e o mundo são duas entidades ontologicamente separadas. Deus cria o mundo fora de si, como, vamos dizer, uma entidade que se desenvolve através das regras, as normas, as leis da natureza já implantadas na matéria. E, a partir daí, o mundo se desenvolve, né? Quando você tem, e o Deus está fora do cosmos, fora do universo, fora do próprio mundo, olhando para o mundo, né? Sétimo dia, olhando, né? De cima para baixo. Quer dizer, Deus não entra no mundo. Isso é diferente de outras culturas. O hinduísmo tem uma ontologia monista. Significa tudo que nós vemos, tudo aqui que nós cercamos é
vibração de uma única realidade, o divino. A própria manifestação do mundo é o corpo divino, tudo é divino, não tem separação. Não tem aquele além e aquém. Tudo é uma única coisa. No judaico-cristianismo, tradição judaico-cristã, se tem essa ideia de uma separação ontológica. E Weber, ele não fala desse jeito, mas eu vou traduzir, pensa desse jeito. Se você tem uma cosmovisão onde o mundo desenvolve-se por própria conta, uma vez criada por conta própria, é possível suspender a pergunta sobre Deus. Não que você questione a existência. Você diz, olha, eu me interesso pelo funcionamento do mundo. Vocês, teólogos, continuam pensando sobre o Criador. Eu, como fundador de uma nova ciência, né, exatas, eu vou pensar sobre o mundo. Nós vamos conversar. Ficamos na mesma sala ainda. Com o tempo, cada comunidade precisa, com o acúmulo de conhecimento, uma sala por si. O que nós temos hoje? Cadê ficam as ciências exatas da PUC? No outro campus. É completamente diferente, separada, né? Então, essa ideia que, com o tempo, a ciência natural se emancipa, esquece as suas raízes e desenvolve uma plausibilidade que entra em choque com a própria teologia. O Big Bang é uma teoria de criação. Pergunte a alguém na rua o que você acredita, o que é mais plausível para você. Né? Os relatos sobre 6 dias de criação, ou 7, né? Com inclusive o intervalo, ou a teoria do Big Bang. A maioria vai dizer Big Bang, não porque eles entendem melhor que o Big Bang. É interessante isso, né? Tem muita complexidade aqui por trás.